Então, conforme eu falei, nós vamos dar uma olhada na estrutura geológica da Terra, algumas análises sobre a estrutura interna e algumas análises sobre a estrutura externa do planeta, tá? A competência que nós vamos analisar é a competência da área 6, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. E dar uma olhada especial na habilidade 29, reconhecer a função dos recursos naturais, a produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. A geografia sempre tem um olhar interessante sobre as ações antrópicas, ou seja, humanas, sobre o espaço geográfico, que é o objeto central de estudo da própria geografia. Então nós vamos ter, logo de cara, a ter que diferenciar tempo geológico de tempo cronológico. Então, se eu olhar no meu relógio, o relógio vai me dar um horário. Isso é cronologia. É tempo cronológico. O tempo geológico, ele vai ser medido, vai ser precisado num lapso muito maior, tá? Em milhões de anos, por exemplo, que é um lapso grande. Então, as mudanças do planeta Terra, no que diz respeito à área geológica, normalmente elas acontecem numa escala de tempo extremamente longa, ok? E aí nós vamos ter as tabelinhas geológicas. Eu separei essa tabela, tá? Ela está dividida em eras e em períodos, e nós temos alguns acontecimentos dentro dessas eras e desses períodos. Então, aqui dentro dessa tabela, a era mais remota de que se tem notícia, é o que geralmente cai na prova, é a era pré-cambriana, ou era primitiva, que aconteceu há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. E se você olhar para características do Brasil dentro desse período, dessa era pré-cambriana, você vai ver formação das serras do Mar e da Mantiqueira, formação dos escudos cristalinos brasileiro e o escudo das Guianas, formação de jazidas minerais metálicas. Todo o terreno em que dentro dele é encontrado mineral metálico, por exemplo, mineração Caraíba, explora o cobre na circunvizinhança do Pilar, da região de Pinhões, né, da região de Curaçá. Esse terreno ele é extremamente antigo. Na verdade, é o mais antigo de que se tem notícia, que data do pré-cambriano. É o que a gente vai chamar de dobramento antigo. Todo dobramento antigo normalmente é muito rico em minerais, metais e etc. e tal. Então, se vocês olharem, por exemplo, a era mesozoica ou cenozoica, você vai ver aqui o período jurássico, por exemplo, que lembra dinossauros, né? Então é muito interessante a gente dar uma olhada na escala do tempo. Eu peço a vocês que olhem o módulo, porque é bastante legal de fazer. E quando a gente estiver presencialmente, a gente dá uma olhada com um pouco mais de cuidado dentro dessa escala do tempo geológico. Então a estrutura interna da Terra, ela pode ser analisada de duas maneiras. O modelo 1, que é o modelo da esquerda, ele se baseia na composição dos materiais do interior da Terra. O modelo 2, que é o modelo da direita, vai ter a base na rigidez desses mesmos materiais interiores da Terra. Então, o modelo 1, ele vai trazer a crosta, que é a derme do planeta, a pele do planeta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. No modelo 2, nós vamos ter litosfera, astenosfera, mesosfera e o núcleo é chamado de endosfera. Então, normalmente, as prospecções, as perfurações que procuram minerais, toda a riqueza mineral do planeta, ela vai se dar quase que sempre dentro da crosta, tá? Nós não temos muito como perfurar para o mais profundo do planeta, até por conta das altíssimas temperaturas. Tá? A temperatura do magma ultrapassa os 1000 graus Celsius, por exemplo. Então imagina chegar próximo disso. Então isso é muito legal, é muito interessante. Então aqui eu tenho, por exemplo, algumas características, eu tirei isso do módulo de algumas camadas. Então o interior da Terra possui
uma estrutura geológica constituída por diferentes camadas, podendo ser classificadas segundo critérios químicos e físicos. Quanto às características químicas, as estruturas internas do planeta são divididas em... A gente vai ter crosta, manto, núcleo, e aí em relação às características físicas, o que eu já falei, litosfera, astenosfera. Então eu peço que vocês deem uma olhada com carinho, uma lida com carinho nas camadas do interior da Terra. Eu vou pausar um pouquinho aqui o vídeo, a exibição do slide, para não ficar muito grande.